Salve galera! Hoje iremos falar um pouco sobre o Antigo Egito, uma das civilizações mais importantes que já existiu e também criadores do arco e flecha, sistema de irrigação, papiro e até mesmo criadores dos cosméticos. E também criadores da maquiagem. Isso, verdade. Lembrando que os egípcios foram os primeiros criadores da maquiagem também. E além disso, um dos primeiros fundadores da aritmética, geometria, filosofia, religião, engenharia e medicina. Com certeza, um dos povos mais sábios que viveu na Terra. Então bora pro vídeo e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Bora lá! Há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, o aprimoramento das técnicas de plantio e o desenvolvimento das atividades comerciais permitiram o surgimento de grandes civilizações em diferentes regiões do planeta. Europa, Ásia e África passaram a abrigar povos que buscaram nas proximidades de grandes rios e mananciais de água o conforto necessário para sua garantia de sobrevivência. Entre outras regiões, podemos citar o fértil Vale do Rio Nilo, lugar onde a civilização egípcia constituiu sua história. Com mais de 6.700 quilômetros de extensão, o Rio Nilo foi a chave fundamental para que essa imensa civilização fosse formada no continente africano. Por meio de interessante sistema de cheias, os povos nômades que primeiramente chegaram àquela região puderam superar as condições de um dos lugares de clima mais seco do planeta. Resumindo, um paraíso no meio do deserto. Todos esses benefícios oferecidos pelo meio ambiente acabou influenciando fortemente a constituição do pensamento religioso dos povos egípcios. Boa parte dos mitos e divindades egípcias tinham algum tipo de relação com a natureza, muito provavelmente influenciados pela observância dos ciclos naturais. Os egípcios deram origem à crença na imortalidade que os instigava a ter um cuidado especial com todos aqueles que faleciam. Além de acreditar na forte influência que os deuses possuíam na organização da vida terrena, os egípcios também foram capazes de produzir conhecimento em diferentes áreas. Para ampliar a disponibilidade de terras cultiváveis, foram capazes de criar canais de irrigação e diques que potencializavam o uso das águas do Rio Nilo. Para você ver o tamanho da sabedoria desses povos já naquela época. Por contar com uma população bastante numerosa, os egípcios desenvolveram uma sociedade complexa, dividida em várias camadas sociais. No topo dessa hierarquia estava o faraó, um deus encarnado que também era responsável pelas principais decisões políticas da civilização. Sem dúvida, uma breve investigação sobre os egípcios nos leva a crer que suas conquistas e mistérios quebram com aquela impressão arcaica que geralmente temos ao pensar nas populações da antiguidade. Já os faraós detinham a propriedade de terras no Egito. Por isso cabia a eles comandar o que seria feito na agricultura e as obras edificadas na região. Para tal, contavam com funcionários públicos, escribas, fiscais e militares que os auxiliavam. Faraó era o dono da parada toda. Os deuses do Egito eram as divindades que faziam parte da religião egípcia. Havia uma grande variedade de deuses nessa religião. Por isso entendemos que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A crença nos deuses era um traço importante na religião egípcia, e as populações locais acreditavam que eles atuavam para garantir o bem-estar dos seres humanos. Lembrando aqui que os deuses deles eram metade animal, metade humano. Assim como os sumérios, muitas teorias dizem que esses seres davam conhecimento para eles. E tem muitas teorias por aí de que as pirâmides egípcias foram construídas com ajuda alienígena ou até anjos caídos. Lembrando que só são teorias. Muito se discute sobre a origem das pirâmides egípcias. Discursos marcados por misticismos tentam até hoje achar respostas para a complexa engenharia na construção desses locais sagrados no Egito Antigo. Algumas hipóteses não científicas apoiam a possibilidade de ajuda sobrenatural que os egípcios poderiam ter recebido ao longo de suas vidas. Todavia,
As pirâmides foram implantadas com técnicas bastante desenvolvidas há mais de 2.500 anos, e o uso da matemática facilitou o cálculo na posição das pedras que se encaixaram umas sobre as outras. Historiadores e arqueólogos que buscam respostas para os mistérios nas construções das pirâmides chegaram à conclusão de que cada bloco de pedra que era lapidado para ser utilizado na construção pesava cerca de 2 toneladas. As fontes arqueológicas mostram que os próprios egípcios desenvolveram mecanismos para facilitarem o transporte das rochas e de outras matérias-primas. Simplesmente algo surpreendente para aquela época. A mumificação no Egito Antigo era um processo ritualístico, fundamental na religiosidade daquele povo, pois, preservando o corpo, acreditava-se que o espírito após a morte teria uma vida eterna confortável. Também por isso, os corpos eram enfeitados, enterrados com seus pertences e até com animais também mumificados. Para a mumificação, o minucioso processo de retirada de órgãos era feito, mantendo apenas o coração, que seria o guia a outra vida. Tal processo era realizado por especialistas com vasto conhecimento fisiológico. A partir de 1167 a.C., o Império Egípcio foi agitado por revoltas populares, entrando em período de decadência. A maioria da população era sobrecarregada de impostos e afundava em crescente pobreza. Enquanto isso, o faraó e sua família, os chefes militares e os sacerdotes, exibiam luxo, riqueza e poder. Muito parecido com os dias de hoje. Depois do século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diversos povos. Em 670 a.C., os assírios conquistaram o Egito, dominando-o por 8 anos. Após libertar-se dos assírios, em 525 a.C., os persas conquistaram o Egito. E quase 2 séculos depois vieram os macedônicos, comandados pelo Alexandre o Grande. E logo após, o Egito foi dominado pelos romanos, que governaram por 600 anos até a conquista árabe. E esse foi um pequeno resumo do Egito Antigo, que é espelhado por muitos até os dias de hoje. Se gostou do vídeo, dá seu joinha, se inscreve lá e tamo junto. Forte abraço e até a próxima, valeu!